segundo a nossa medida de fé, de entendimento, o Senhor sabe como falar conosco. Nós te agradecemos por isso no teu nome. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Amém. Toda semana que o pastor Flávio me pede uma ajuda para pregar, acontece de chover. E quando chove aqui é uma briga, né? Tem que falar mais alto, tem que aumentar o microfone. Quando ele me pediu essa ajuda, eu já fui olhar na previsão, né? O que estava lá? Chuva. Aí eu cheguei aqui super feliz que, né, nada aconteceu por enquanto. Só que aí vem o louvor e faz chover. Obrigado, hein, Mateus? Tô brincando, gente. Antes de iniciar a minha pregação, queria até agradecer a Pri, que ela já deu a introdução, sem saber que muito do que ela falou aqui vai ser o tema da mensagem. E antes de iniciar, eu queria fazer duas perguntas para a igreja. A primeira tem algum missionário aqui hoje? Missionário? Só o Maurício. A Pri. Tá. E agora, segunda pergunta. Tem algum crente aqui hoje? Deixa eu ver. Amém? Muitos, né? Então, a primeira lição que eu quero deixar é: se você é um crente, você é um missionário, tá? Jesus disse isso pra gente. Jesus nas Escrituras vai dizer que todo discípulo dele está em missão. Então vou perguntar de novo: tem algum missionário aqui hoje? Amém. Então vira pro seu irmão e fala assim: você está em missão. Adoro fazer isso aqui de cima. Irmão, por que eu falei isso? Você pode estar se perguntando: mas eu não fui enviado para nenhum lugar, eu nunca preguei em outra cidade, em outro país, eu nunca viajei para pregar, mas assim, por que todo mundo está em missão? Porque todo mundo vai ter um campo missional, né? Você pode estudar e a sua escola é o campo missional. Você pode cursar uma faculdade e a faculdade é seu campo missional. Os seus familiares é um campo missional. As suas redes sociais, que é um campo missional melhor do que esse. Então, Maurício, o banco é um campo missional. Pessoas lá passam o dia todo, pessoas salvas e pessoas perdidas. E assim como a Pri falou, você está lá por um motivo. Deus colocou lá por um propósito, né? Assim como a Márcia na loja, a Mel no balé, a Isa na faculdade, todo mundo está implantado ali num campo missional. Ou seja, nós temos trabalho a fazer, né? E hoje a gente vai ler para entender qual é esse trabalho, qual é a função de um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu dei essa aula na terça retrasada no ensino e hoje, em forma de pregação, eu queria ensinar e aprender também sobre Mateus capítulo 10. Então, se você puder abrir. Aí uma vez me perguntaram: mas e uma pessoa que está internada no hospital? Ela está em missão. O hospital é uma missão, os enfermeiros, os médicos. Então dificilmente a gente vai conseguir escapar dessa missão que Cristo entregou em nossas mãos. Então Mateus capítulo 10, só para te dar um contexto aqui, Jesus está enviando seus 12 discípulos para missões, tá? E depois de ensiná-los através do Sermão do Monte, depois dos discípulos presenciarem o seu batismo, depois de Jesus ensiná-los a orar, a jejuar, a como tratar o próximo, depois de tudo isso, Jesus vai sentar com eles e vai dizer: agora
É a vez de vocês. E aqui você pode se incluir, irmão, porque todos nós somos discípulos de Cristo, sim ou não? Então você também está sendo enviado nesse momento. Então ele vai dizer o seguinte, e só antes de iniciar o texto aqui, tem uma pergunta que às vezes surge no meio cristão, que é o ide, quando Jesus fala ide, e pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, a gente se pergunta, mas é para todo cristão? Todo cristão está preparado para o ide? E assim como eu acabei de falar, a resposta é não. Porque se ele ainda não viveu tudo isso que os discípulos viveram antes de serem enviados, é porque não é o momento. Então vamos começar aqui. A gente vai ler, vamos ler em partes, a gente vai ler do 1 ao 15 para começar, tá bom? Mateus 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E aqui no versículo 2 até o 4 ele vai falar o nome dos discípulos, né? Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas, o traidor. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então presta atenção aqui nas instruções de Jesus. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E que em tudo o seu nome seja glorificado. Por onde forem, Te pregue esta engrandecemos no teu mensagem. santo e bendito O nome. reino de Deus está próximo. Amém. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, essas foram as primeiras instruções para os 12 discípulos, né? É engraçado que logo no versículo 1, o texto vai dizer, deu-lhes autoridade. O que significa isso, né? Como assim deu-lhes autoridade? O que Jesus estava querendo dizer é, vocês agora vão falar em meu nome. O que vocês falarem em meu nome, isso vai acontecer. É como se eu mesmo estivesse falando. É uma representatividade, né? Jesus está enviando eles para representar o próprio Cristo. É poder falar no nome dele. É por isso que a gente sempre ora. A gente coloca sempre no final da oração, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma representatividade. Assim como nós oramos também, santificado seja o seu nome. Eu demorei para entender isso na oração do Pai Nosso. Como assim? Santificado seja o seu nome? Por acaso tem como a gente deixar o nome de Deus mais santo? Não. O que ele está querendo dizer nessa oração é, vocês vão me santificar sendo santos na terra. Quanto mais santos, quanto mais santificação aqui, mais nós estamos representando Cristo. Porque ele é em sua totalidade santo. E aí ele vai falar o nome dos discípulos, vai apresentar eles aqui, como ele faz em todos os evangelhos. E no versículo 5 eu quero que você preste atenção. Jesus ele vai dar instruções específicas, né? Ou seja, é mais ou menos, o que ele está falando é mais ou menos o seguinte, para vocês serem meus discípulos, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó.
E aí ele vai começar a falar. Versículo 6, ele fala assim, ó, antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Tem muita gente que não entende isso, né? Por que não pode falar com o gentil antes? Por que não pode falar para o samaritano? Mas se eu pudesse resumir para vocês, é como se Jesus tivesse um exército na mão, e Israel fosse esse exército, ou seja, ele precisa primeiro fortalecer o exército dele para começar a enviar, a batalhar, a pregar. Então, ele quer primeiro reforçar a base, para depois essa mensagem ser espalhada até os confins da terra. E aqui ele vai falar as instruções, então presta atenção. De novo, se você é discípulo de Jesus, você vai ter que fazer, versículo 7. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Então, primeira coisa, repete comigo. Anunciar o reino. Primeira coisa, se você é discípulo de Cristo, você tem que anunciar o reino. Falar do reino dele. Convidar ele para o reino. Segunda coisa, ele vai continuar. Curem os enfermos. Repete comigo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Parece que os mortos são vocês, gente. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Amém. Então, dito isso, eu te pergunto. Se você levantou a mão no começo do culto, você falou que é discípulo, você falou que é missionário. Amém? Quantos mortos você ressuscitou esse ano? Peguei pesado, né? Tá, vamos passar para o próximo. Quantos demônios você expulsou esse mês? Ah, não, demônio sim, né? Vem dar desculpa que não apareceu. Tá sem discernimento. Tá bom, vou pegar mais leve. Quantas pessoas você curou essa semana? A pessoa chega do seu lado. Nossa, tô travado faz 3 dias. Deus está levantando a bola para você chutar assim, ó, vai meu filho. Aí você vira e fala, toma um Dorflex. Sim ou não? Toma um Torcilax. Sabe o nome de 300 remédios, mas não sabe fazer uma oração para o irmão. Acontece, comigo acontece. Acontece ou não acontece com vocês? Gente passando mal, gente com dor de cabeça, gente com dor de barriga. E a gente ali, ó. Mas não, eu sou um discípulo do Senhor. Vou pegar mais leve ainda. Para quantas pessoas você falou do reino de Deus essa semana? Umas 30, vai. Com internet ainda? 20? 10? Alguém falou do reino de Deus para alguém essa semana? Amém. Havia umas cabeças assim. Irmãos, que tipo de discípulo nós somos? Que tipo de discípulos nós estamos fazendo? Ah, não, Vitor, mas eu sou discípulo. Você já viu na minha bio do Instagram? Tem um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já viu meu carro? Tem um adesivo atrás, assim, nas mãos de Deus. Não, irmão. Você não entendeu ainda o que é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele vai fazer isso que Jesus está pedindo para eles. Chegou a hora da gente tomar vergonha e começar a praticar isso aqui, ó, versículo 7, versículo 8. Tiago vai dizer em sua carta o seguinte: você tem fé? Então mostre-me suas obras. Não tem obra? Então não tem fé. Sua fé é morta. Não sou eu. Tiago, sabe quem foi Tiago? Não é o apóstolo. Irmão de Cristo.
Tem autoridade ou não para falar? O irmão de Cristo está falando o seguinte: você fala que tem fé? Então mostre-me suas obras. Mostre-me quem você já salvou. Mostre-me os demônios que você expulsou. Mostre-me as pessoas que você ressuscitou, as pessoas que você converteu. E aí no final do versículo 8 tem uma frase aqui que às vezes tem muita gente que tem dúvida. Ele fala o seguinte: vocês receberam de graça, deem de graça também. Do que ele está falando, gente? De todas as coisas que a gente repetiu aqui. Anunciar o reino de Deus. Faça isso de graça. Expulsa demônio. Cura pessoas. Infelizmente, né? O que Jesus está querendo dizer? Você não vai chegar e falar assim, ó, estou expulsando demônio, hein? R$10. 2 demônios dá para fazer 5,50. A gente dá risada, mas isso acontece, tá? É só ligar a TV, é só ligar a internet. Tem gente cobrando para dar profecia, tem gente cobrando para ensinar a palavra, e aí que gera uma dúvida nas pessoas, né? Ah, mas então as pessoas que estão dando curso na internet, curso bíblico, teologia, estão erradas? Não, isso requer também um custo. Não é disso que Jesus está falando. Tá? Shows, tem gente que julga, nossa, está fazendo show, está cobrando. Não, gente, tem aparelho, tem instrumento, tem viagem. Não é sobre isso. Jesus está falando sobre anunciar o reino, demonstrar o sobrenatural. Para isso a gente não se deve cobrar. Amém? E aí ele vai continuar. Versículo 9, ele vai dizer o seguinte: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, sandália, bordão. Jesus, como assim? Eu estou indo para a missão. Eu vou tentar transcrever essa passagem para os dias de hoje. É como se Jesus entregasse um carro na sua mão e falasse assim: irmão, vai para a Bahia pregar. Só que está sem gasolina. Vai assim mesmo. Como, Jesus? Como que eu não vou levar? Como que eu vou chegar lá? Está sem gasolina. Como que ele vai sem sandália, bordão, dinheiro, aqui ouro, prata? Ele está falando de sustento. O que Jesus estava ensinando aqui, gente? Primeira coisa, Jesus estava ensinando a depender dele, depender de Deus. Se ele te deu um carro para ir para a Bahia pregar, pode ligar que vai funcionar, irmão. O tanque reserva, você chega lá. #confia. Se ele falou, você chega. E aqui ele estava falando, vão sem nada. Por quê? Dependência. Dependência. Lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurados pobres de espírito. O que quer dizer isso? É a figura de um morador de rua pedindo pão. Ele não consegue com as suas próprias mãos ter o sustento. Ele precisa de outra pessoa. Assim somos nós, cristãos, dependentes de Deus. Amém? Segunda coisa que Deus quer ensinar aqui. Lembra que no começo do texto ele falou assim, ó, não se dirijam aos gentios, nem para os samaritanos, mas aos seus irmãos, as ovelhas perdidas de Israel. Ele está incentivando aqui a irmandade. O que Jesus está fazendo assim, ó? Está falando aqui, ó, vocês vão pregar para os seus irmãos de Israel. Tá? Vocês vão com a palavra, vocês vão com a cura, vocês vão com a libertação, e em troca, eles vão te oferecer hospedagem, comida, utensílios, roupa. Jesus estava incentivando essa irmandade entre eles. Então vocês vão com o espiritual, que eles vão te entregar o natural. E fica uma lição para nós como igreja, né? A igreja, ela precisa aprender a cuidar dos seus ministros, a cuidar dos seus líderes. Amém? Agora a gente vai partir aqui do versículo 16, vamos ler mais uma porção.
Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui. Doideira, né? Primeira coisa, que Jesus está falando assim, encontre pessoas de paz. Quem já leu os evangelhos aqui vai perceber que Jesus, quando entrava numa cidade, ele tentava encontrar a pessoa certa. Ele foi na mulher samaritana, o que aconteceu? Essa mulher evangelizou uma cidade inteira. Ele foi no gadareno, o que aconteceu? Libertou aquele menino, e o menino foi e pregou para a cidade inteira. Jesus está dizendo, vai no foco, vai na pessoa certa. Segunda coisa, sempre comece com pensamentos de paz. Eu falei isso no ensino. A gente tem dificuldade disso, né, irmão? A gente julga antes de conhecer, sim ou não? Qualquer coisa, pode ser amizade. Chega alguém nova na igreja, ixi, olha lá, o tênis dele, isso aí deve ser metido. Entra numa casa, nossa, o cara não cuida dessa casa. Primeiro pensamento nosso é negativo. Jesus está querendo dizer, entra com um pensamento de paz. Vai relaxado. Se te provarem ao contrário, se forem mal educados com você, aí tudo bem, mas você vai começar com essa bondade. Até que provem o contrário. Porque não é todo mundo que vai aceitar. Principalmente por causa do evangelho, da mensagem que vai ser falada. E aqui ele fala o seguinte, se o pessoal não aceitar, se rejeitarem a mensagem que você for pregar, irmão, serve para vocês, tá? A gente está falando aqui do contexto da época, mas serve para vocês, se vocês forem pregar em algum lugar, para alguma pessoa. Se rejeitar, Jesus está falando assim, limpa a poeira do pé e cai fora. Limpar a poeira do pé significa o quê? Nem a poeira desse lugar você vai levar junto com você. Foram ingratos com você, não aceitaram a minha mensagem, Jesus falando. Deixa até a poeira lá e sai dali. Sai. Jesus está falando o quê? Sai. Não é para sair e falar para os outros. Não é para amaldiçoar o irmão. Ah, não quer ouvir? Então vá para o inferno, então. Ah, não quer ouvir? Então vá plantar batata. Fala para o outro. Nossa, você acredita que eu fui lá, preguei para o cara? Arrogante, não quis. Não. Jesus está falando, sai. O que Jesus está querendo dizer é, não perde tempo. Você está em missão. Tem pessoa perdida, tem pessoa caminhando para o inferno. Para de contar o que aconteceu, se deu certo, se não deu. Não perde tempo. Todo mundo comigo? Amém? Versículo 16. 16 a gente já leu, né? Jesus fala assim, ó, eu estou os enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Agora o reino animal aqui. Primeira coisa, Jesus fala para a gente ser igual 3 animais. Olha só os animais que Jesus fala para a gente ser. Ovelha, serpente e pomba. Ô Juliano, pomba? Que animal que você queria ser, Juliano? Um
leão, né? Essa juba ainda. Uma águia. Quem já foi em entrevista de emprego? Às vezes tem essa pergunta, né? Qual animal você... Todo mundo fala uma águia que eu quero enxergar por cima. Quero planar. Um leão que eu sou líder. Aí Jesus fala assim, ó, seja como ovelha. Por que ovelha? Sabe por quê? Porque a arma do cristão, ela tem que ser o sacrifício. Ela tem que ser a entrega. Assim como ele se entregou. Spurgeon fala uma frase que eu até anotei aqui no esboço, que é a seguinte: nossa arma, nossa como cristão, tá? Nossa arma é estar desarmado. Nossa arma é estar desarmado. Então não tem embate, irmão. Não tem vencedor numa conversa sobre Bíblia, sobre teologia. Segundo animal que ele fala, serpente. Pô, Jesus, você quer que eu seja o Satanás? Serpente. Está escrito aqui, ó. Astutos como a serpente. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você sabia que a serpente ela tem uma capacidade de enxergar o predador, o mal, quando alguém está se aproximando antes de qualquer outro animal? É uma percepção antecipada, né? Uma astúcia, ela é esperta. Jesus está querendo dizer assim, ó, meu, você viu que vai dar BO? Foge. Você vai para um lugar pregar, você vai começar a falar de Jesus, você já escuta lá de longe, ih, o crente chegou. Sai fora. Sai fora. Essa é a astúcia. Essa é a esperteza que Jesus está falando para a gente ter. Né? Que muitas vezes a gente não tem, né? Parece que a gente se inflama ainda mais quando alguém fala mal do evangelho, quando alguém, enfim. E o terceiro animal aqui, pomba. Por que Jesus quer que a gente seja como as pombas? Porque pomba, irmão, é simples. É um animal que tem pureza. Alguém já viu um ataque de pomba? Nossa, fui atacado por uma pomba hoje. A não ser, né? Ninguém para na rua e fala assim, olha uma pomba. Não, pomba é simples, a gente vê em qualquer lugar. Se você não prestar atenção, você chuta uma. Sim ou não? E aí, a partir do versículo 17, Jesus vai começar a preparar a gente, que o negócio vai começar a pegar. Versículo 17. Tenham cuidado. Repete comigo. Tenham cuidado. Eu falo isso para repetir para vocês não dormirem, tá, gente? Tenham cuidado. E aí ele vai começar a falar sobre perseguição. E ele vai dar 3 classes de pessoas, de grupos que vão perseguir a gente por causa da mensagem, tá? Lembrando que isso é para você, tá? Não é só para os 12 aqui, não. Primeiro grupo, religiosos. Ele vai falar que a gente vai ser perseguido, levado para sinagogas. Religiosos vão perseguir a gente. Segundo grupo, governantes. Pessoas que governam. Quem já não está vendo isso hoje, gente? Governo perseguindo a igreja. E terceiro grupo, esse é o que mais dói, a nossa própria família. Olha o que fala aqui no versículo 21. Olha que tristeza. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Pessoas da nossa família vão se voltar contra nós. Isso já acontece, sim ou não? Sim. Mas aí ele tranquiliza a gente, ele vai falar, ó, não se preocupa, porque o Espírito Santo falará por vocês. O Espírito Santo estará por vocês. E é importante lembrar, pessoal, não é porque nós somos rebeldes que isso vai acontecer.
pessoas vão nos perseguir. Não, é por causa da mensagem, é por causa do evangelho, que é radical para eles. E é engraçado porque esse contexto de perseguição, eu não sei vocês, eu falei isso no ensino também, mas quando eu falo em perseguição, a primeira coisa que a primeira imagem, se eu falar agora, vão te perseguir, a primeira imagem que vem na minha cabeça é um homem, um muçulmano, colocando uma arma na minha cabeça e falando assim, nega Jesus, nega Jesus. E eu fico pensando, nossa, será que eu vou negar se chegar esse momento? Na frente da minha família? Só que pode ser que não aconteça isso conosco, principalmente aqui no Brasil. Mas todo dia, quando eu abro minha rede social, tem uma arma apontada para mim, nega Jesus. Todo dia quando eu abro o meu Instagram, tem uma arma apontada para mim, nega Jesus hoje. Quando eu coloco o meu Netflix para rodar e vou escolher um filme, nega Jesus. Então, talvez essa perseguição esteja mais próxima do que a gente pensa. E a partir do versículo 29, ele vai dizer o seguinte, demos uma pulada aí. O 26 ele vai falar para a gente não ter medo deles, porque o Espírito Santo estará conosco. No 28 ele vai falar assim, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando dele mesmo. Você não precisa ter medo de governante, irmão. Se você for preso, se te matarem, você vai estar nos braços do Pai em um segundo. Você não precisa ter medo dos religiosos. Você não precisa ter medo dos membros da sua família que vão se revoltar contra você. Mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e a alma, que é Cristo. Eu já falei isso uma vez. Tem gente que acha que é o diabo que manda para o inferno. Não é não. É o próprio Deus. Deus tem o poder de salvar e de condenar. É Ele que manda para o céu, é Ele que manda para o inferno. Só que nós não devemos temer a isso, porque se você está em Cristo, você não precisa temer. E aí no 29, ele vai dizer assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o constrangimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus está falando assim, eu estou no controle de tudo. Alguém vê, por acaso hoje alguém percebeu que caiu um fio da cabeça? Não dá para perceber isso, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. E aí no 32 ele vai dizer o seguinte, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Continua, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Esse aqui é o Jesus que todo mundo vai tentar te esconder. É muito mais fácil falar que Jesus é amor, que Jesus é alegria, que Jesus é a paz. Mas é difícil falar que Jesus é a espada, que vai fazer você ficar contra o seu pai. Nossa, mas por que, Vitor? Jesus não é bom? Ele é bom. O que ele está querendo dizer é que a mensagem, o evangelho, a partir do momento que você aceita Cristo, pessoas da sua família vão torcer o nariz.
pessoas da sua família vão começar a te rejeitar, pessoas da sua família vão parar de te convidar para as coisas. É esse tipo de divisão. 35, já lemos, né? 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, parece que está ficando cada vez pior, né? Nossa Senhor, agora minha mãe, meu pai, meu filho. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se a sua mãe ou seu pai se levantar contra o conhecimento de Deus, eu tenho uma notícia para você. Você precisará fazer uma escolha. Isso está muito longe aqui do Ocidente, né, do Brasil, da onde a gente mora, mas no Oriente isso é comum. Filhos saindo de casa com 13, 14 anos, porque aceitaram Jesus e os pais não aceitaram dentro de casa. Sem rumo, saindo, simplesmente porque entenderam a mensagem, aceitaram Cristo e foram rejeitados pelos próprios pais. E no 37, ele vai explicar que se alguém idolatrar pai e mãe, ou filho, e tem gente, viu, irmão? Você acha que não, mas tem gente que idolatra filho, sim. Idolatra pai, idolatra mãe, coloca à frente do Senhor. Mas Jesus não está falando para você amar menos o seu pai, ou amar menos a sua mãe, ou amar menos o seu filho, não. Jesus está falando o seguinte: me ame mais do que eles. Organize os seus tronos, ele pertence ao trono principal da sua vida. Nada nem ninguém vai tirar isso. Se qualquer coisa na sua vida tirar o trono de Deus, a sua vida vai virar uma bagunça. Por mais que seja seu filho, por mais que seja pessoas que você ama, por mais que seja seu trabalho. E ele vai continuar falando disso. Estamos terminando o versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Acabei de falar. Reorganize os tronos da sua vida. Às vezes você acha que o Senhor está em primeiro lugar. Às vezes você professa que o Senhor está no primeiro lugar da sua vida. Mas se a gente for a fundo, é por isso que a gente está vivendo numa geração e vendo pessoas com vidas ansiosas. O Brasil é top 1 em ansiedade e depressão. Não sei se é só ansiedade agora. Depressão não sei, mas ansiedade é o top 1. Pessoas com vidas vazias, vidas medíocres. Por quê? Porque elas pegam o trono que é para ser de Deus e vão lá e colocam o quê? O trabalho. Não, agora eu vou ser o melhor. E muitas vezes chegam, é o melhor, mas daí elas percebem, nossa, não está me fazendo feliz. Aí elas vão lá e colocam o corpo. Não, agora eu vou ter um corpo X. E chega lá, não está me satisfazendo. E aí coloca qualquer coisa, coloca o dinheiro, o status, sexo, e percebem que nada consegue satisfazer. Porque o Senhor não está no trono. Versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse texto aqui fica de lição de casa, ele tem em outro evangelho, o envio, né? Só que em Lucas está o envio dos 70.
Lá fala que foram 70 discípulos. E lá tem uma frase que é bem mais marcante do que essa, que vai falar assim, ó: e quem rejeitar a palavra de vocês, a mim está rejeitando. Você tem noção do que Jesus está falando aqui, irmão? Quando você fala da palavra dele para alguém, e alguém rejeita, está rejeitando o próprio Cristo. É como se a pessoa estivesse falando um não para Jesus, tete a tete. E eu me lembrei já da história de Paulo, quando eu falo isso, porque lá em Atos a Bíblia vai dizer que Paulo perseguia a igreja, Paulo respirava ameaças contra a igreja, Paulo perseguia os discípulos, Paulo prendia os discípulos. Só que é interessante que quando Jesus tem um encontro com Paulo, ele fala o seguinte: Paulo, por que você está me perseguindo? Ou seja, o correto não seria: Paulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Porque todo o texto de Atos está falando sobre a igreja. De repente, Cristo tem um encontro com ele e ele fala: Paulo, por que você está me perseguindo? Ou seja, a igreja e Cristo é um só corpo, irmão. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: quem rejeitar a minha palavra, aquilo que vocês estão dando, que é vida, está me rejeitando. Mais uma vez, a representatividade. Nós somos representantes, nós somos reflexo de Cristo aqui na terra. E aí, para finalizar, versículo 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Esse texto eu sempre entendia que quem pegasse água para o pastor ali no bebedouro já recebia a sua recompensa. Estava feito. Isso é real, né? A gente está, de alguma forma, honrando a vida daquele que está trazendo a mensagem, ou alguém pega água para alguém do louvor, mas é um pouco mais do que isso. Vamos transportar a gente para o contexto da época agora, né? Geralmente, não eram todos, mas os profetas pregavam em deserto. Lembra de João Batista? Né? E Jesus está falando assim, ó: se alguém der um copo de água fria para o meu profeta, vai receber recompensa de profeta. Imagina só, aonde tinha bebedouro na época, gente? Sim ou não? Não. Você tinha que pegar água no poço, tinha que pegar sol na cabeça, tinha que pegar uma fila. Aí você pegava a água, não era copinho descartável, né? Era num balde, e aí você viajava no deserto, você ficava cansado, você queimava o pé e dava água para o profeta, né? Porque Jesus está falando assim, ó: se alguém gastar a sua vida para sustentar, para aliviar a dor, para ajudar algum dos meus, vai ser recompensado. E fica uma lição para a igreja novamente: quem cuida de um homem de Deus com zelo, terá a recompensa do Pai. E agora você pode estar pensando: legal, então amanhã eu vou chegar no meu trabalho, já vou colocar em prática aqui, vou explicar o texto para alguém, vou orar com alguém, se tiver dor de barriga, e vai aparecer, viu, irmão? Quero testemunho aqui de orações de cura. Vamos começar a ser discípulo de verdade. Aí você pode estar pensando assim: tá, mas se eu fizer tudo isso, o que eu vou ganhar? Prestígio? Vou ganhar algum tipo de recompensa? Uma medalha, talvez? E agora, para finalizar, eu vou te contar o que cada discípulo que Jesus enviou ganhou no final das suas vidas. Quais foram as recompensas dele?
Pedro, crucificado de ponta cabeça. Tiago, decapitado por espada. André, crucificado em posição de X, para alongar os braços e pernas, para o sofrimento ser maior. Filipe, apedrejado. Natanael, foi esfolado vivo até a morte. Tomé, foi ultrajado por uma lança. Mateus, morte por espada. Tiago Menor, espancado até a morte. Simão Zelote, cerrado ao meio. Judas Tadeu, morto por golpes de machado. João, o único que morreu de velhice, porém, viveu de prisões e prisões, foi jogado numa banheira de água fervente, entre outras torturas. Como eu disse durante o texto, talvez isso esteja longe de acontecer conosco. Talvez os tipos de sofrimentos sejam outros, mas Jesus disse que viriam perseguições, viriam dias difíceis para aqueles que fossem seus discípulos e estivessem em missão. E eu finalizo dizendo que a vida de um discípulo, ela sempre vai requerer de você sacrifício, renúncia, negar a si mesmo e carregar sua cruz. Se alguma dessas 4 coisas ainda não está fazendo parte da sua vida, irmãos, eu aconselho a vocês reverem que tipo de discípulo e de cristão nós estamos sendo. Sem sacrifício, sem renúncia, sem negar as nossas vontades, não morrendo para nós mesmos. Não é à toa que Jesus disse que o caminho seria estreito. O que é um caminho estreito? É um caminho difícil de passar. Vai ser apertado. Não é à toa que Jesus manda você arrancar seu olho, arrancar sua mão, para você não pecar. Ser radical com o pecado. Renunciar a coisas. Jogar fora aquilo que te prende. Não é à toa que Jesus vai falar: se bater na sua face, dê a outra. Não é à toa que o homem que cavou e achou a rocha teve um esforço maior, porque ele cavou no mesmo lugar daquele que cavou na areia. Só que ele cavou, ele se esforçou, ele machucou a mão, ele não dormiu, mas ele chegou até a rocha. Não é à toa que Jesus vai dizer: ama o seu inimigo e ora por ele. Sacrifício, renúncia. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Não vai arrancar seu olho, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Esse seu olho aí, sua mão aí. O que Jesus está falando é sobre o pecado. Arranca o pecado da sua vida. Se é pelo olho, arranca. Se é pela mão, arranca. É um texto que começa animador, porque a primeira coisa que nós pensamos é na salvação, né? Então, se eu fizer tudo isso, eu vou conseguir salvar pessoas. Quer algo melhor do que isso, irmão? Quer algo melhor em saber que você pode levar a sua mãe para o céu? Quer notícia melhor do que você poder, através de uma mensagem, carregar os seus irmãos para o céu? A sua esposa, seu marido, seus filhos.
amigos do trabalho, primos, através de uma mensagem. Isso você não compra. Então o texto começa animador, só que ele termina um pouco difícil, porque para isso nós vamos passar dificuldades. Para isso, pessoas que a gente ama vão nos virar as costas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem que, como eu disse, é animadora, mas ao mesmo tempo é difícil. É um desafio, porque ao mesmo tempo nós queremos entregar essa mensagem, curar pessoas, libertar pessoas, porque somos discípulos do Senhor. Mas nos dê força, Pai, para conseguir fazer isso da forma correta, sem desistir, sem se entregar, sem se desviar. Nos dê força, Pai, na hora das perseguições. Nos dê força, Pai, na hora que nossos familiares nos virarem as costas. Nos dê força, Pai, quando formos rejeitados dentro do trabalho. E nos dê ousadia, Pai, assim como o Senhor deu para Pri, que ouvimos no testemunho. Nos dê essa ousadia, Pai, porque nós sabemos que não somos nós, mas é o próprio Espírito Santo que vai falar através de nós. Nos dê ousadia, Senhor, para colocar a mão em pessoas dentro do nosso trabalho e orar por cura. Nos dê ousadia de colocar a mão no nosso chefe, no nosso professor, para te representar aqui na terra, Pai. Nos dê ousadia para falar da sua mensagem. Mas eu não sei o que falar, eu nunca li a Bíblia inteira. Nos dê ousadia para orar. Nos dê força nesses momentos, Pai, difíceis de perseguição. Nos dê força para carregar a nossa cruz, Pai. Nos dê força muitas vezes para desligar a televisão e vir para a igreja. Nos dê força para sair da rede social e mergulhar nas Escrituras. Como é difícil, Senhor. Nos dê força para vencer o pecado, Pai. Nos dê força para andar como o Senhor andou aqui. Nos dê força para ser o seu reflexo aqui na terra, para ser sal e luz na vida das pessoas, Pai, e não só atraso. Pai, que nós possamos alcançar a medida correta, equilibrada, que o Senhor nos proporciona, Pai. Que as frases das pessoas lá fora não sejam, mais um crente chato, mas que sejam, nossa, aquela pessoa fez a diferença na minha vida. Aquela pessoa mudou a minha história. Aquela pessoa colocou a mão em mim e eu sarei. Aquela pessoa orou por mim e eu fui liberto. Nossa, aquela pessoa se parece com Cristo. Que sejam esses o tipo de reconhecimento que nós vamos ter a partir de hoje das pessoas de fora.
Que pessoas da nossa família possam olhar para nós e falar: nossa, ele mudou realmente. Que pessoas de dentro da nossa casa possam olhar e falar: meu Deus, o que aconteceu com ela? Eu estou constrangido de ver essa pessoa assim. Eu quero o que ela tem. Eu quero ser aquilo que ela se tornou. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, não por recompensa. Nós não estamos aqui atrás de cargos, atrás de recompensas, atrás de méritos. Nós estamos aqui, Pai, para poder agregar o Teu reino. Porque a nossa recompensa, ela não é terrena, mas ela é celestial. A nossa recompensa não é aqui. Nossa recompensa não é o paraíso, mas a nossa recompensa é estar contigo aonde o Senhor estiver. Se o Senhor estiver numa cova de leões, é lá que eu quero estar. Se o Senhor estiver dentro de uma fornalha ardente, é lá que eu quero estar. Se o Senhor estiver na prisão, é lá que eu quero estar. A maior recompensa é estar ao seu lado. A maior recompensa é estar contigo, é ter intimidade, relacionamento com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos, te louvamos, honramos o teu nome.